Bem-vindo ao Sindiconte São Paulo, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, onde oferecemos uma gama de serviços e benefícios para valorizar e facilitar o dia a dia dos profissionais da contabilidade. Fundado em 1919 por 11 jovens, o Sindiconte é um pilar de apoio e valorização para contadores. Explore o nosso clube de vantagens, onde você encontra benefícios que fazem a diferença no seu bolso, saúde e oportunidades de negócio. Conheça a Casa do Saber Contábil e aproveite vantagens em educação, saúde, hospedagem, serviços e muito mais. O Sindiconte oferece a você e sua família momentos especiais de lazer e descanso nas colônias de férias do Sesc em Bertioga e Praia Grande. Semanalmente, o Sindiconte proporciona 8 horas gratuitas de educação continuada, através de grupo de estudos, além de oferecer cursos e treinamentos com preços especiais para o seu dia a dia. O Sindiconte disponibiliza do posto da Junta Comercial de São Paulo e da Receita Federal do Brasil para agilizar processos e simplificar a rotina dos profissionais contábeis, oferecendo também condições especiais para a certificação digital. Oferecemos salas amplas, modernas e informatizadas, além de 2 auditórios com capacidade para mais de 150 pessoas. Com conforto e segurança, nossa localização é privilegiada, próxima às linhas vermelha, azul e amarela do metrô e ao Terminal Bandeira. Também oferecemos o curso Escritório Contábil Modelo, que é online, ao vivo e gravado, com mais de 207 horas de aula. Com uma história rica em lutas pela valorização dos contabilistas, o Sindicato de São Paulo defende seus interesses, garantindo reconhecimento e representatividade junto a entidades, órgãos públicos e sociedade. Nosso compromisso é fortalecer a classe contábil, promovendo seu desenvolvimento contínuo e a importância para a economia. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que valoriza e apoia os profissionais da contabilidade. Sindiconte, comprometido com você. Você, o empresário da contabilidade, já não está mais acreditando em abertura, encerramento, DP e fiscal? Você já está percebendo que isso daí não está mais colocando muito dinheiro no seu bolso? Vem aqui comigo fazer um curso para você se tornar um consultor contábil e financeiro. Esse curso vai ser presencial no dia 23/4. É um curso que vai te dar 9 pontos no programa de educação continuada. É um curso top que vai mudar a sua mente de como que você enxerga a contabilidade. É um curso onde eu vou passar por mais de 100 oportunidades de negócio, na parte contábil e na parte financeira. É um curso onde eu vou entrar na parte de marketing, que eu vou te ensinar a prospectar cliente, te manter o cliente, fazer apresentações muito envolventes para o cliente se apaixonar por você. Então é um curso que vai te guiar por um novo caminho e te trazer novas perspectivas. Abra sua mente. Existe um mercado de consultoria que os contadores negligenciam de forma geral, mas é um mercado que tem muita grana. Vem fazer esse curso, você vai ganhar ponto, você vai ter contato comigo. A gente vai passar um dia inteiro trocando ideia, vou passar muita experiência para você. Tenho consultoria aqui no Brasil, tenho na Europa. Você vai ganhar pontos no programa de educação continuada e ainda no final você vai ganhar um livro de presente da IFRS. Vem fazer comigo, eu não estou fazendo curso todo mês agora, está virando curso para mim assim de 4 em 4 meses aproximadamente. Então, vem aproveitar essa oportunidade se você acredita que você merece coisa melhor. Vem cair para o mundo da consultoria. Olá, eu sou a Jo Nascimento e estarei com você no curso Escritório Contábil Modelo do Sindiconte. Falando do quê? Da escrita fiscal. Tudo sobre o departamento fiscal. Você quer saber tudo sobre o departamento fiscal? Estarei com você na turma do Escritório Contábil Modelo. Mas o Escritório Contábil Modelo não é só fiscal. Nós temos folha de pagamento, legalização e temos também a parte contábil. Você quer melhorar a sua performance no escritório contábil, ou quer abrir um escritório de contabilidade, ou quer saber tudo da parte fiscal? Vem com a gente, turma Escritório Contábil Modelo do Sindiconte. Olá, eu sou Dulcineia e quero te convidar para conhecer e participar do curso Reforma Tributária do Consumo que o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo está organizando. No curso, eu e outros 4 professores
buscamos transmitir o que muda com a reforma tributária, o seu impacto nas organizações. A reforma tributária do consumo terá um impacto muito mais amplo, que foi a implantação do SPED, porque vai afetar a rotina, não só dos profissionais da área de informática, tecnologia, mas também será uma mudança na cultura empresarial e que afetará do início ao fim da cadeia de todos os segmentos econômicos, seja operações com mercadorias, com bens ou serviços. E é importante que os profissionais estejam preparados para esse novo cenário, por tudo que está por vir. E eu creio que será um momento único, ímpar, na carreira dos profissionais que estiverem bem preparados. O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo é uma entidade com 105 anos de existência e com tradição na capacitação de profissionais. Então, vem com a gente. Estou te esperando. Mais informações no link. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta aqui no Sindiconte. É um prazer aqui receber todos, né, o pessoal do YouTube. E o pessoal do YouTube, por favor, não esqueçam, né, de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E já passamos de 11 mil inscritos, obrigado. Agora arruma 12 mil, 13 mil, 20, 1 milhão, quem sabe, né? Mas a gente conta com a ajuda de todo mundo, tá certo? Porque conteúdos aqui são importantes. Os convidados, né? A gente sempre traz convidados para poder enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. E claramente, né? Todo conhecimento é importante, às vezes não só técnico e normas específico, né? Mas a gente precisa também nos comunicarmos, falar bem, né? Falar em público ou a sua escrita. A escrita tá boa? Não a escrita, a questão da caligrafia, né? Caligrafia é outro assunto, já foi muito mais importante para a profissão contábil. Hoje não tanto, né? Muito mais digital, uma questão até de inteligência artificial aí, escreve ali e confere para nós, né? Mas a gente precisa saber falar bem, se explicar. Isso é muito importante, né? Apresentar para um cliente uma proposta, né? Os dados. E aí, como é que faz? Não é só fazer, né? Tem que mostrar que fez. E para isso, hoje nós temos aqui uma ilustre convidada, né? A Graziele. A Graziele é formada em Direito, advogada, professora de português e inglês, revisora, tradutora, escritora, palestrante e instrutora de treinamentos corporativos. Graziele, seja muito bem-vinda aqui ao nosso grupo, né? Agradeço enormemente a sua presença aqui, principalmente em nome do nosso presidente, Claudinei Tonon. A palavra é sua. Muito obrigado. Está no mudo, Graziele. Cadê? Pronto. Eles tinham me mutado. Obrigada, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade que o Rodrigo, Claudinei, presidente, me proporcionou. E vamos lá, o Rodrigo falou que a caligrafia não é tão importante hoje, mas o professor sofre ainda, viu, Rodrigo? Sofre, eu sei, eu confio ainda. Quando eu tenho que corrigir umas redações, tem hora que não dá, para assim, meu Deus, o que está escrito aqui, né? Verdade. Mas vamos falar mais sobre a comunicação mesmo hoje, né? Quero começar com uma perguntinha retórica. Será que nós conseguimos viver sem nos comunicar? E aí, desde os primórdios, desde antes da criação da linguagem, os seres humanos já se comunicavam, né? Então, lá, os homens da caverna faziam como? Eram gestos, eram sinais, danças e as famosas pinturas rupestres. Então, tinha muita comunicação, assim, por meio de desenhos. Eles sabiam se expressar. E depois, com os anos, graças a Deus, a língua foi criada. E aí, a partir desse momento, o homem não parou mais de falar. Nós falamos o tempo todo, e isso é uma necessidade, é um pertencimento de mundo, de posicionamento. Agora, essa necessidade não se limita só também ao ser humano. Os animais também se comunicam. E o que nos difere dos animais? O tipo de comunicação. A comunicação dos animais é algo mais
mas da necessidade momentânea, eles não dialogam. Então, a abelha vai fazer o zum, 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 o golfinho faz lá o assobio dele, mas não há uma conversa, não há um diálogo. Isso que nos torna especiais. Nós, além de falarmos, nós expressamos sentimentos, intenções, e na nossa fala sempre há uma demonstração de intenção. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos falando com o outro, porque nós precisamos nos fazer entender, que é a grande falha da comunicação, quando a pessoa não consegue realmente captar a mensagem, aquilo que você quer falar. Falando ainda dos animais, houve um estudo em 1959, foi um zoólogo alemão que encabeçou esse estudo, e ele estudou as abelhas, a comunicação das abelhas. Para vocês terem uma ideia de como a comunicação é algo importante, a abelhinha sai, vai ver quais flores têm pólen, tem o alimento delas, volta para a colmeia, e como que ela se expressa? Através de giros. Então ela vai girando. E esse zoólogo realmente ficou observando, né, por muito tempo, a rotação mudava de acordo com a distância da flor. Então, ela dava menos giro se a flor estava longe, a velocidade era diferente. Elas sabem se comunicar de uma tal maneira que as demais abelhas da colmeia conseguem chegar à flor que tem lá o pólen disponível. Então, isso, sim, é sensacional. E os mamíferos se comunicam de uma forma mais próxima, mais evoluída, mais próxima à nossa, porque eles vocalizam também. A abelha não vocaliza, ela só faz a dança dela. Os primatas, tem primatas que se comunicam entre si tal qual uma criança humana de 3 anos. Mas eles conseguem demonstrar, por exemplo, onde está o perigo. Mas eles não chegam na turminha dele e falam assim, olha, eu vi uma águia naquela árvore, cuidado, que eu acho que é melhor hoje não chegar perto dela. Então, eles não conseguem fazer essa estruturação que é inata nossa. E é disso que nós temos que tirar vantagem e criar estruturas mesmo, criar frases novas. O ser humano é muito criativo. E nós temos que aproveitar disso, mas seguindo determinados padrões, determinadas regras, porque não é de qualquer jeito que eu vou me comunicar. E qual que é assim, o principal da comunicação? Então, eu vou falar de alguns elementos que fazem parte da comunicação. Para haver comunicação, é uma troca de ideias, é uma troca de informação, tem que haver essa troca, senão não é comunicação. Aqui, por exemplo, hoje eu sou o emissor, eu que estou transmitindo a mensagem. Vocês que estão assistindo são os receptores. Então, nós já temos aí 2 elementos. A mensagem hoje é uma palestra sobre comunicação. No mundo de vocês, seria uma palestra sobre imposto de renda, sobre algo mais técnico da área contábil. E essa é a mensagem. O código é a língua portuguesa. Eu estou fazendo uso da língua portuguesa, falada, no caso, para me comunicar com vocês. E o canal, hoje, é a internet. Eu poderia estar dentro de uma sala de aula, então meu canal seria uma sala de aula. Aqui, no caso, esse canal do YouTube, é a internet. Mas, o que acontece? Às vezes, a comunicação tem certos ruídos, que é com que nós temos que tomar cuidado. Então, eu transmito a mensagem usando um código. Vocês vão decodificar. Então, a compreensão de vocês é uma decodificação. Vocês ouvem, interpretam, perfeito. Mas o que pode haver de ruído? Ruído não no sentido de som. Ruído como um empecilho à boa compreensão da mensagem. No nosso caso aqui hoje, poderia haver uma falha de sinal. Cair o sinal de qualquer um dos ouvintes, pronto, já é um ruído, ele já não consegue ouvir a nossa palestra. Pode ser barulho do vizinho martelando, um cachorro latindo.
Então, aí, no caso, ruído mesmo, né? Ruído de som. Mas há ruídos, no caso aí, ó, o barulho, tudo são algo que desperta a nossa atenção. Então, nos distrai. Mas há ruídos que são mais próprios do ato comunicativo em si. E o que seria isso? A minha escolha lexical. Olha só, eu usei um termo que, de repente, algum de vocês não entendeu. O que será que é lexical? Se eu começar a usar alguns termos, tipo léxico, pragmática, semântica, morfologia, sintaxe, vai ter gente que vai falar assim, meu Deus, eu estou me sentindo na escola. Não lembro nada disso, não estou entendendo. Então, isso seria um ruído. O que eu tenho que fazer para me comunicar com vocês? Eu tenho que pensar no meu público. Estou falando com contadores, na grande maioria. Então, eles já estudaram isso, mas faz tantos anos que é capaz que não se lembrem mais. Eu vou usar termos mais básicos, vou falar uma linguagem mais simples para boa compreensão do meu ouvinte. Então, em vez de eu falar em escolha lexical, eu vou falar, eu preciso escolher bem as palavras. Pronto, falei que eu preciso escolher bem as palavras, todo mundo entendeu. E aí, o que vocês precisam pensar na hora de falar com um cliente, na hora, de repente, de fazer uma palestra, uma live assim, para um público no geral? Pensar que eu sou professora de português, eu não entendo de contabilidade. Então, você vai vir com um monte de sigla, porque contador adora usar siglas, né? É sigla para os impostos, para as guias. E eu falo, o que ele está falando? Tem que pensar em explicar melhor, falar o nome das palavras mesmo, o nome dos impostos, explicar o que é aquilo. Nós vivemos num país com uma tributação extremamente complexa. Se você for falar para um público leigo, sobre tributação, a grande maioria não vai entender. Então, isso é um ruído. A escolha das palavras certas, porque senão o seu interlocutor não compreende tudo que deveria compreender. E aí também cabem estrangeirismos, a palavra estrangeira, não é todo mundo que entende, neologismos, né? Usar gírias. De repente, é lógico que em algo mais comercial, nós não vamos poder, realmente não se deve usar gírias, mas até numa conversa em família, vem lá um sobrinho de 15 anos, começa a falar com você umas coisas que você fala, meu Deus, o que esse menino está falando? Fala português comigo, cara. Ele tem gírias que nós não entendemos, porque a diferença de idade já não nos permite ter a mesma compreensão. Tudo isso faz parte dos ruídos com os quais nós temos que prestar um pouquinho de atenção, tomar cuidado. E esses são os elementos básicos da comunicação. Tem também o feedback, né, o retorno. Isso não aparece sempre. Então, hoje, de repente, não vai ter um feedback aqui. Se bem que já tem uma mãozinha levantada, então já tem alguém querendo falar. Sou eu, no caso. Estou aqui para debater, né, para colocar lenha na fogueira. Pode falar. Você falou de gírias, e aqui somente não só aqui, né, mas sim de Conte, muitos escritórios de contabilidade, Graziele, já tem várias gerações, né? Fundador, filho do fundador, né? Neto. Então, neto e tudo mais, né? Tem casos aqui que sim, eu trabalhei em alguns assim e presto serviço para alguns. E a questão da comunicação se torna uma complicação, né? Porque, como você bem falou, as gerações também têm linguagens diferentes. Sim. Né? Existem termos, eu não estou dizendo nem questão de outras cidades ou estados, mas dentro da própria geração traz ali, né, conflitos. O que você sugere, né, que possa reduzir esse ruído na comunicação? Será que tem alguma coisa que possa melhorar para que essas gerações ali, né, de alguma maneira se entendam? Isso é uma questão de conscientização mesmo. Você tem que se conscientizar que a pessoa com quem você está conversando, né, o seu interlocutor, não vai ter o mesmo entendimento. Então, procurar ter bom senso. Eu estou conversando com um senhor
de mais idade, eu não vou procurar não falar gírias. Eu estou conversando com um jovenzinho, então, normalmente os avós às vezes vão contar histórias para os jovens e falam coisas da época deles que eles também não entendem. Aí, e também haver aquela troca. Vô, não entendi, o que o senhor falou? Pode me explicar o que é isso? E de repente até do próprio vovô, falar, meu neto, seu vô aqui não sabe o que você está falando. Dá para me explicar? Então, pode haver essa troca, mas isso num ambiente familiar é mais fácil. Num ambiente corporativo é complicado. E aí a sugestão é: não use de gírias. Procure usar uma linguagem mais padronizada, porque afinal de contas é um ambiente comercial, um ambiente empresarial. Respondida? Respondido. Muito bom, né? Dá dicas ao pessoal, que o pessoal passa por essas situações, né? Para não ficar um ambiente pesado, né? Carregado, ou de medir forças. Sim. É verdade. Pegando a comunicação, nós temos a comunicação verbal e a não verbal. Aí você pode falar assim, Grazi, a gente quer falar da verbal, que é o que nós nos preocupamos. Mas, para quem não sabe, numa conversa, a palavra só tem 7% de importância. Então, na conversa mesmo, às vezes você não precisa nem usar de palavras. Se eu fizer assim para você, não precisei usar palavra alguma, você já entendeu o recado. Aliás, eu me lembro quando era criança que eu ia a médicos, a sala de espera dos médicos costumava ter placas com uma foto de uma enfermeira assim. Por quê? Porque não se podia conversar naquele ambiente, era um ambiente onde as pessoas queriam silêncio. Hoje, você entra em qualquer estabelecimento, você vê uma placa com um cigarro e uma barra. Não precisa nem estar escrita, porque, por questão legal, é obrigado a ter lá, que é proibido fumar, por conta da lei, tal. Mas se tivesse só a imagem, você já saberia que você não pode acender um cigarro naquele ambiente. Então, a palavra nem sempre se faz necessária. Nós nos comunicamos por meio de gestos, nos comunicamos por sinais, como as placas. Hoje em dia, uma forma que nós nos comunicamos demais é por desenho. Você fala desenho? Os emojis. Quantas mensagens você não responde com um coraçãozinho, com um sorrisinho, sem escrever nada? Nós usamos muito emoji. Figurinha, GIF. Isso é uma comunicação não verbal. Então, ela faz, sim, parte do nosso dia a dia. Precisa ter cuidado? Sim, sempre dependendo do ambiente. Eu não vou responder uma mensagem do Rodrigo com um emojizinho piscando saindo aquele beijinho de coração. Eu tenho que ter esse bom senso, né? Nós estamos numa conversa formal, uma conversa de cunho comercial. Mas na minha família, quantas vezes eu não respondo assim? Quando eu respondo com esse emojizinho, minha filha já sabe que eu estou querendo dizer tchau, um beijo, te amo, com uma imagem. Então, nós nos comunicamos muito por meio de gestos, por meio de sinais, e a linguagem corporal é 55% da comunicação. Os outros 38, né? 55, 7, 38. Os outros 38% são a entonação da voz. A entonação faz toda a diferença. Eu vou pegar uma mesma mensagem, desculpa, bati no microfone. Uma mesma mensagem. Vem aqui. Se eu falar, vem aqui, você já sabe que eu estou falando ou com uma criança ou com um filhotinho de cachorro. Porque eu falei de uma forma carinhosa, eu falei de uma forma infantilizada, então eu estou querendo me igualar à criança, ou quando a gente vê um filhotinho, um cachorrinho fofinho, todo mundo fica bobo, né? Então vem aqui. Você já sabe que eu estou chamando uma criança ou um labradorzinho. Se eu chegar e falar, vem aqui,
assim, cochichando, a Grazi quer me contar um segredo, quer fazer alguma coisa que ninguém pode saber. Agora, se eu chegar e falar, vem aqui, séria desse jeito, você fala assim, pronto, aconteceu alguma coisa, aprontei algo, ela está brava. Então, a entonação muda tudo. Na mesma mensagem, eu falei a mesma coisa de 3 formas diferentes, só que as palavras eram as mesmas e elas tinham 3 significados diferentes. Quando eu escrevo, se eu te mandar uma mensagem no WhatsApp, vem aqui, você não sabe qual é a minha intenção, porque ali eu não estou transmitindo emoção. Então, nesse caso, a mensagem vai falar muito mais de você do que de mim, porque vai depender do seu estado, como que você vai fazer aquela leitura. Se você está bem comigo, se você está preocupado com alguma coisa. Então, você que vai fazer uma leitura diferente, dependendo de como você estiver. Mas conversa pelo WhatsApp vai ficar para um outro encontro. Hoje vamos ficar aqui na... Já estou dando spoiler, hein? Vamos ficar limitados à conversa, neste momento, a conversa cara a cara, tá? Uma coisa que nós temos que entender. Quando estamos falando de linguagem oral, ou seja, falada, ela é mais fluida, ela é espontânea, ela é mais leve. Então, ela permite certos deslizes que a fala, a comunicação escrita não permite. Tem um ditado bem antigo que diz que há 3 coisas que não voltam atrás: a oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra pronunciada. Então, isso é uma coisa que você tem que realmente tomar cuidado, porque falou, tá falado. Não tem como voltar atrás. O máximo que você pode fazer depois de ter falado é pedir desculpas. Se você falou algo que não convinha. De repente eu estou falando alguma coisa, troquei o nome, em vez de falar do Rodrigo, falei do Claudinei. Desculpa, errei, era Rodrigo que eu ia falar. Se eu estivesse escrevendo, aí eu voltaria lá na teclinha, tum, 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 corrigiria, porque isso pressupondo que as pessoas leem antes de enviar as mensagens, né? Então, nós temos a oportunidade de corrigir a palavra escrita, mas a falada não. Então, precisa sempre tomar bastante cuidado com isso. E eu falei que ela é mais leve, ela é mais fluida, espontânea, só que há exceções. Se for um discurso, um pronunciamento político, religioso, né, olha, eu me engasgando aqui, parlamentar, diplomático, é lógico que não vai poder ter tanta liberdade quanto uma conversa entre amigos, entre colegas. Diga, meu querido. Pode falar. Vamos lá. Você falou alguns pontos quando você tomou água, né? Pessoal, quem tiver dúvida do YouTube ou aqui da sala, por favor, levante a sua mão, fique à vontade. É que eu tô aqui, né, que a Graziele possa respirar um pouco, né, para trazer pontos. Olhar a garganta. Porque comunicação é muito importante, algo que eu gosto bastante, né? Você falou uma coisa, Graziele, da questão da linguagem falada, né? Uhum. Muita gente tem mais assim, receio de falar em público do que de morrer. É verdade, é um dos maiores medos. É um dos maiores medos. E eu, quando pego um aluno, falo, você vem aqui, apresenta aqui na frente. Nossa, ele quer morrer. Não, professor, diminua a minha nota, mas eu não vou. Mas você vai. Porque aqui o ambiente, um ambiente acadêmico, é um ambiente de você praticar, de você errar. Porque se seu diretor, seu chefe, ou você tiver que fazer uma apresentação para o seu cliente, você não vai fazer? Percebe? Né? Então, você tem que ter um ambiente para praticar, né? Eu tive muitos ambientes para praticar. E Graziele, dica você daria para uma pessoa claramente, né, falar bem em público, né? Que ela sinta ali uma certa segurança, né? Claro, não estou dizendo nem aqui, né? De olhar para a câmera, você precisa ter a pessoa precisa ter uma certa um certo treino, mas eu digo assim, pelo menos para chegar lá e falar, né? Por quê? A questão da linguagem que você falou, e eu vejo alguns colegas, ele fala com o público numa linguagem não adequada. Uhum. Eu posso dar um exemplo. Às vezes ele é muito bom na contabilidade,
mas ele quer falar com aquela técnica contábil para um empresário, sabe, que ele não sabe de contabilidade, entendeu? Então eu falo assim, você está falando certo, só com a linguagem errada, né? O que será que a gente pode Exatamente, é o fazer em ruído. situações como... Exato. Novamente, nós precisamos ter consciência do público que está nos ouvindo. Agora, com relação ao nervosismo, né, à segurança, até mesmo a câmera, tem gente que não consegue falar em frente a uma câmera. Por mais que esteja sozinho, só você e a câmera, tem gente que fica nervosa com isso. É procurar respirar fundo, se preparar bem, porque você tem que ter segurança de que você, pelo menos, domina aquele conteúdo. Já é um alívio, né? Para não acontecer de repente, você me perguntar alguma coisa aqui de imposto de renda e eu não saber responder. Então, o domínio o preparo antes da apresentação e procurar respirar fundo, falar pausadamente, porque a pessoa fica nervosa, ela começa a ficar afobada, fala muito rápido, aí se engasga. É preciso um preparo. Se você já tem consciência de que você tem essa dificuldade, procura ajuda, procura treinar. Às vezes a pessoa não gosta muito de falar em público porque acha que tem uma dicção ruim. Faça exercícios, coloque uma caneta na boca e começa a falar assim. Isso ajuda, exatamente. Você vai fortalecer a tua musculatura. Então, você vai acabar pronunciando melhor as palavras. Fazer exercício vai parecer ridículo, mas se você começar a falar sim, bem forçado, você também trabalha toda a articulação. É lógico que você não vai fazer isso, como eu estou fazendo agora, numa palestra, mas faça em frente ao espelho, sozinho em casa, e vai treinando. E você vai ver que você vai adquirindo mais confiança, porque isso é exercício. Não adianta, na primeira vez, você não vai chegar em frente a um público e falar de boa. Você deu um exemplo de faculdade e me fez lembrar quando eu fiz a minha primeira faculdade, estudei direito há muito tempo, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Eu estava muito despreparada para fazer uma apresentação. E, infelizmente, logo assim, no primeiro bimestre, na época a faculdade era anual, não era, os cursos não eram semestrais, estou já até revelando a idade aqui. Precisei apresentar um trabalho que, graças a Deus, era em grupo, porque quando na sala de aula tinha um palanque, né, um tablado para o professor ficar mais elevado. Então, subi lá, quando eu vi, a sala inteira eram 100 alunos, minha turma era uma turma bem grande, todos os 95, né, porque o resto estava lá atrás, olhando para mim, eu comecei a tremer, mas me deu uma tremedeira que o professor percebeu e ficou com dó de mim. Aí ele falou para minha colega, ajuda, apresentem vocês duas juntas o mesmo tema, porque ela não vai dar conta. E realmente não ia dar conta, mesmo sabendo todo o conteúdo. Depois disso, eu me tornei professora. Aquela Graziele jamais sonharia que um dia estaria em frente a uma sala de aula falando com 20 alunos. É exercício, Rodrigo. É praticar, né? Cada vez mais. É prática. Maria José, por favor, fique à vontade. Eu queria saber uma técnica que a gente pode usar para não falar tanto com o corpo, por exemplo, cruzar um braço, cruzar a perna, para falar com as pessoas. Eu tenho essa mania. Eu queria saber como usar para não fazer isso. Uma técnica, existe? Maria, eu diria que você está perguntando para a pessoa errada, porque você deve ter percebido o quanto eu mexo as minhas mãos. Brincadeira. Realmente é algo que sempre é ensinado para quem for falar em público, tentar gesticular o mínimo possível. Eu aqui estou me sentindo meio amarrada, porque eu estou limitada a uma cadeira. Eu gosto de circular, eu sou uma pessoa de muitos movimentos. O que eu procuro fazer é realmente ter essa consciência corporal,
assim, não, eu estou mexendo demais. E evitar, por exemplo, de trazer a mão à frente do meu rosto, porque senão eu vou chamar atenção para as minhas mãos e não para o que eu estou falando. Quando eu estou em pé, numa sala de aula, se eu estiver em um palco, eu vou me movimentar, eu vou gesticular, porque isso faz parte do meu processo comunicativo. Mas tentar fazer com consciência corporal, para não atrapalhar aquilo que você está falando, para realmente não chamar a atenção do teu público para as suas mãos, mas para aquilo que você fala. Então, tentar fazer o mínimo possível, ficar com as mãos mais próximas do corpo. É que, assim, eu procuro ficar com as mãos assim, você não consegue ver minha cintura, mas na altura da cintura, e não tão para cima. Mas eu estou falando aqui, minhas mãos estão mexendo. Tá certo? E mais alguma pergunta? Damos continuidade aqui? Pode continuar. Deixa eu ver se tem alguma no YouTube. Espera só um momentinho, por favor. Não, eu tenho mais uma também, complementando. Você falou de movimentar as mãos, né? E eu tinha um professor que uma vez deu uma bronca num colega, porque falou, para de mexer tantas mãos, parece que você tá falando para mudo e surdo, entendeu? Então, para de... Isso não é libras, baixa essa mão. Né? Não coloca no bolso, mas ele falou baixa, porque ele falava assim, oi, tudo bom? Eu sou o Rodrigo, sabe, tô aqui. Ele falou, você fica... Mas ele falava, é involuntário, é algo que a pessoa não percebe, mas tem outro ponto involuntário. É treino, claro. Tem pessoas que ficam mexendo, por exemplo, na aliança, para tentar não gesticular tanto. Então, eles vão mexem na aliança, mexem em correntinha, o que também não é legal. Sim, como você falou, né? Muda o foco, né? Muda o foco. Então, se eu tivesse aqui assim, você ia falar, meu Deus, que para, né? Começa a incomodar o outro. Dá um tique, né, na pessoa, assim. Começa a incomodar. Uma coisa que incomoda também, Graziele, a gente percebe, né, professores e tudo mais, são vícios de linguagem. Sabe, a pessoa fala assim, então, tá. Isso, né? É uma coisa que faz parte da comunicação oral, porque é permitido, mas também até a página 2, né? Que são os marcadores. Quando nós estamos conversando, esses marcadores são importantes, porque é uma forma de eu te puxar para a minha conversa, de eu perceber se você está compreendendo. A gente vai falando e de repente vem um né, que é para ver se você realmente está atento àquilo. Então, de vez em quando, ok, o que não pode é a cada término de frase vir um né, um tá, um entendeu. Eu falei assim, pô, tô entendendo, não precisa ficar falando tanto entendeu, né? Eu tinha um professor que falava assim, sim ou não? Era tanto sim ou não, eu não sei, cara. Lógico que em uma aula, isso é até aconselhado, porque você precisa verificar se o seu aluno está te entendendo. Está acompanhando o raciocínio, né? Sim, ou se você estiver explicando algo ao seu cliente, precisa realmente verificar. Aí que entram esses marcadores frasais, para ver se isso está sendo acompanhado. Mas isso não pode estar presente na escrita. Você não vai ficar escrevendo e colocando né. É como se fosse um ponto final. Exatamente, vai colocar só o ponto. É só o ponto, né? Entendi. Isso. Muito bom. Né? E também tomar cuidado quando você falou em vício, eu achei que você fosse falar do tipo entrar para dentro, sair para fora. Isso tem a tautologia, né? Isso de vez em quando acontece. Aparece. Mas às vezes como se diz, tem casos que é involuntário, às vezes você se descuida e fala, né? Coisa assim, sei lá, qual foi o dia que eu vi? Eu vi um que assim é tão natural, é tão sutil, mas tá errado. Eu vou lembrar daqui a pouco aqui. É algo que a gente não nota, sei lá, gente, foi um negócio bem sutil e que eu tive uma professora agora de português, professora Iris, na FIA USP, gente do céu. Eu tive aula de português com ela, mas notamos os alunos que o português tá difícil, viu? Sim. Porque ela, assim, questão de gramatical, de orientar, ela pediu até para mudar a minha frase do WhatsApp, porque ela falou que a minha frase estava errada. Ela pediu licença, ela é toda educada, desculpa, mas eu vou comentar, que ela fala, me incomoda.
A Ai, sua olha frase só. não está no tempo correto. É sério, ela é. Eu troquei. Eu já até imagino que devia ser alguma questão de imperativo. No meu tava assim, respondo, claro, o WhatsApp é uma loucura. Aí tava assim, respondo quando ver. É Se eu quando eu não vir. ver, ela falou, o correto é como vir. Ou, ela falou, fica melhor quando puder. Exato. Aí eu mudei. Mas esse do quando eu ver é um erro extremamente comum. E quando nós pontuamos que está errado, que o correto é falar quando eu vir, as pessoas ficam horrorizadas. Assim, não acredito, não é isso. Mas é. Conjugação verbal não é tão simples assim. Ô, Valmiro, ô meu amigo, não estamos te vendo, somente uma paisagem bonita. Mas pode mandar a sua pergunta, agora sim. Ah, Boa noite, Graziele. Boa noite a boa todos e a todas. noite. Você falou uma palavra que eu fiquei em dúvida, assim, voltar atrás. Mas como o Rodrigo falou sobre português, a dificuldade que é o português, a complexidade, aí eu fui pesquisar. Mas está correto, apesar de ser o pleonasmo, uma redundância, está correto, né, o termo. Eu só falei com essa, quando eu estranhei, falei, isso tem uma redundância, a professora falar isso de português. Aí eu fui pesquisar. E a resposta, não, essa frase é correta. Apesar que é uma redundância, né? É uma Voltar atrás. redundância. Agora, É porque a voltar mesma coisa atrás, que pode... falar encarar de frente. É lógico que você encara de é, frente. é. É Mas que o o que é o ditado sentido, é é o sentido assim. não, e é o sentido da frase também, que é outro, né? Tem vários sentidos, por isso que é aceitável o voltar atrás. Sim. Mas muito Ok. obrigada Só o comentário. pela Sim. participação. Muito É. pertinente. Ah, Rodrigo, falando ainda da forma como nós nos comunicamos oralmente, e eu disse que a entonação é muito importante, você já tentou conversar com alguém cuja fala é linear? Ele vai falando sempre no mesmo tom. Imagina um Não, professor dando aula assim, já sem. tive professores assim, sem, a gente chama, né, de entonações. Mas Aham, isso também é uma técnica, né, depois eu aprendi como professor, de você também ir variando a entonação da sua voz para uma questão de você chamar a atenção, né? exatamente. Porque uma coisa Senão que dá eu... sono. Não, se não dá sono, mas outra coisa. Numa sala de aula, o professor e o seu conteúdo, ele tem que ser importante e ele tem que chamar a atenção, certo? Claro, tem Certo. temas que a gente não gosta, eu sei, gente, né? Tem temas que a gente não gosta, né? Perdão, alguns professores dá sono, às vezes dá sono, não tem o que fazer. Mas a gente tem que buscar trazer o público para nós. Isso é difícil, isso é Sim. técnica, né? Tem que E eu vejo assim, instigar a curiosidade, instigar a exatamente. participação. Isso Você você já consegue consegue, com a num entonação de falar clímax. assim, tudo bom, boa noite, pessoal, como estão? E você vai aumentando, depois você abaixa, né? E vai nessa entonação, porque aí mantém o público acordado, o público prestando atenção em você, né? Porque se você falar boa noite, se Exatamente. você falar, como você falou, nessa mesma linha, nesse mesmo volume, tem O uma pessoal hora vai que viajar. já foi, entendeu? O celular, o jogo do Corinthians, e a pessoa foi embora. Já saiu dali, já borboletou. Eu tenho E que estar ali aí, com a gente. e isso quando você estiver conversando com o seu cliente também. Também, isso é Senão, importante. é aí que ele não vai entender nada mesmo, se ficar tudo naquele marasmo. Exato. Vamos lá. Maria José, por favor, pode perguntar. Está no mudo, Maria José, está no mudo. Está no mudo. Peraí, deixa eu tirar. Pronto, pode ir. Ver se foi. No Agora sim. tom de voz igual, ainda está sono. Sim, exatamente, dá sono. O marido que fez o A outra coisa, e o microfone está desligado novamente, e ela Tá continua falando, falando. tá falando alguma coisa, Maria José? Me avise. Se quiser falar, pode ligar o seu microfone. Não? Acho. Outra coisa que acontece na fala, mas não pode refletir no papel ou na tela, é a questão da pronúncia. Quando nós falamos, nós estamos livres, relaxados, nós não seguimos a fonologia daquilo que está escrito. Então, uma palavra como
presidente. Se escreve presidente. Mas aqui em São Paulo, apesar de eu ter visto que acho que o Valmir é da Bahia, mas acredito que a maioria dos ouvintes sejam aqui de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, no Sudeste, nós falamos presidente, tem esse ti, e coisa que no Nordeste é mais presidente. Então, imagina que eu não pudesse ter vindo hoje. Então, eu escrevi uma mensagem para o Claudinei: senhor presidente, por motivos de força maior, infelizmente não vai dar para eu apresentar a palestra nesta quinta-feira. Se eu escrever, eu tenho que escrever bonitinho, mas se eu tivesse gravado um áudio, seria: senhor presidente, por motivos, eu acabo trazendo esse O, puxando um pouquinho para um U, de força maior, infelizmente, não vai dar para eu apresentar. Nós dificilmente fazemos a marcação do R. Isso é lógico quando nós estamos falando direto, falando assim pausadamente, soa ridículo. Mas quando nós falamos, dificilmente vai dar para eu apresentar. Você emenda tudo e come esse R do apresentar. E a palestra nesta quinta-feira. Eu já vi, aliás, eu recebo muitas mensagens com esse R faltando no verbo, que é a marcação do infinitivo, né? Eu falo, o infinitivo é o nome do verbo. Então, correr, comer, dormir, sempre vai terminar em R. Imagina que terminasse aqui a nossa palestra, eu estivesse na sede do Sindiconte, aí o Rodrigo falasse: vamos sair para comer alguma coisa? Ele não ia falar para comer, e ainda marcar esse R. Ele provavelmente falaria: vamos sair para comer? Então, na hora da fala, sem problema, isso é normal, porque é questão de articulação, é questão fonológica, a forma como os sons vão se produzindo dentro do nosso sistema, dentro da nossa boca. Mas na hora de escrever, você precisa tomar cuidado com isso, não pode omitir o R, não pode trocar o E pelo I, principalmente se for um verbo, porque se eu recebi outro dia mesmo uma mensagem pedindo para eu corrigir alguma coisa. Em vez de estar corrigir, estava corrigir com I. Quando eu li o quê? Corrigir. Aquele verbo, quando termina em I, fica no passado. Então, você quis falar uma coisa que deveria acontecer agora, e você, na verdade, falou que você já fez. Então, ok, você já corrigiu, não preciso corrigir. Olha só a confusão que isso pode gerar. Numa mensagem, num bilhetinho, de repente você está contando que o seu colega vai fazer algo, mas ele entendeu que você já fez porque você trocou a última letrinha, porque você escreveu como você fala, em vez de escrever com a ortografia adequada, a ortografia correta. Então, na fala, a nossa gramática é mais leve, é o que nós chamamos de gramática descritiva, porque é a da prática, é aquilo que se usa, e ela varia de inúmeras formas. Mas na escrita, ela tem de ser 100% normativa. O que é a gramática normativa? É aquela que nós aprendemos na escola, daquele livro gigante, que a gente tinha exercício de tudo quanto era coisa. É aquilo lá que tem que estar presente no nosso texto, no texto escrito. No falado, alguns deslizes são permitidos. É lógico que você não pode falar nós vai, a gente vamos, então aí são erros que já são fortes demais. Mas a questão de fonologia, de terminação, de redução, do pra, a gente pergunta: como que você está hoje? As pessoas não falam mais está. Eu estou bem. Isso é aceitável na fala, mas na escrita, só se for na mensagem do WhatsApp de você e o seu filho, né, um amigo. Mas num texto, você não pode escrever dessa maneira. Então, prestar atenção nisso. Quanto às variações, eu até já tinha conversado um pouquinho com o Rodrigo, existem inúmeras
formas, inúmeras variáveis. E nós temos que estar meio preparados e acostumados a elas. As variáveis regionais, que são chamadas diatópicas, são inúmeras. Imagina, o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Você acha que 211 milhões de pessoas vão falar da mesma maneira? Lógico que não. Então, nós temos diferença de regiões. A região norte fala de um jeito, a região sul fala de outro. Dentro das regiões, nós temos diferença entre os estados. Pegar o sudeste, eu tenho Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Cada estado tem a sua forma de falar. São totalmente diferentes. Então, eu não estou nem falando de região, já estou falando de estado. Se eu pegar o estado de São Paulo, o interior tem a sua forma de falar e vai variar se é o interior próximo a Minas, ao Mato Grosso do Sul ou ao Paraná. O litoral vai falar de outra forma. Então, temos as variações dentro do meu estado, dentro da minha cidade. Pega a Moca tem um jeito único Italiano. de falar. Sim, minha família é de lá. Você sabe que Fala da Moca é patrimônio cultural de São Paulo? É mesmo? Bacana. É patrimônio cultural de São Paulo, a Fala da Moca. Você vê como ela é marcante. Hoje em dia se fala muito dos Faria Limers, né? Pelo jeito que eles se apresentam, eles têm também um jeito próprio de falar. Então, até mesmo dentro da cidade, você tem variações de acordo com os bairros. A classe social depende de grau de escolaridade, depende de profissão. Então, cada profissão tem também o seu jargão. Embora eu seja formada em direito, eu não atuo como advogada, mas existe o juridiquês, que é extremamente difícil de falar. Então, a forma como o advogado fala é diferente da forma do contador, apesar de ambos trabalharem com legislação. Mas é diferente, você percebe quando é um advogado falando, quando é um contador falando. Um médico. Outro dia eu assisti a um videozinho de uma médica, ela falava sobre um curso que apareceu, oferecido para profissionais da área da saúde, e ela estava desconfiada da procedência desse curso. Né, da seriedade. Então, por inúmeros motivos. Né, tempo, forma como era feita, tal, mas o que me chamou a atenção? Ela falou da forma como o profissional apresentou, a palavra que ele usou. Então, ele falou, era direcionado a profissionais da área de cirurgia plástica. Ele falou em seios, cirurgia nos seios. Um médico não fala seio. Porque seio não são as mamas, como nós costumamos falar. Seio é uma cavidade, tanto é que existem os seios da face. Então, um profissional da área não falaria daquela maneira. Ele falaria de cirurgia de mama. E ela comentou isso. Isso é lógico que foi o que mais me chamou a atenção, porque está na minha área, né? A escolha lexical. Então, cada profissão também tem a sua forma de falar. Grupo religioso tem o seu linguajar, os seus jargões também. Existem variações históricas. O famoso vossa mercê, para chegar no você, é uma variação. Isso acontece com inúmeras palavras, que é uma variação diacrônica, vai acontecendo conforme o passar dos anos. Existe a variação situacional. Então, eu, Graziele, professora, falo de um jeito, eu, Graziele, mãe, falo de outro, Graziele, filha, falo de outro. Depende do contexto, da onde você está, qual é o seu propósito. Idade, como nós falamos das gírias, e, inclusive, gênero. Há um estudo que fala que o número de homens que fala palavrão é muito maior do que o número de mulheres que falam palavrão. Então, até nisso, até o gênero interfere na sua escolha, na sua gramática. Acho que o Valmiro quer falar alguma coisa. Complementando se for da linguagem de profissões, né? Eu liguei hoje para um colega médico para tomar informações sobre um paciente.
Aí ele comentou, não, ele tem um AVC, mas está estável. Falei, estável como? Já está conversando, está tudo bem? Não, ele está estável sim, não está falando nada. Mas o estável para ele é o quê? O cara não tá com risco de morte, de morrer. Exatamente. Não é o estável, estável quando está falando, está conversando. Não. Para nós leigos, imagina que ele teve uma melhora, né? Estava melhor. Aí eu brinquei, olha, para com linguagem para leigo. Aí começou a explicar o que era. Outra coisa você falou aí, como eu comentei agora, risco de morte ou risco de vida? Qual é o certo? Olha, essa, Valmir, eu vou ficar lhe devendo, porque eu também não entendo que, para mim, o que faz mais sentido é o risco de morte. Porque você está correndo risco. Do dia a dia. Porque a vida você já tem. Exatamente. Né? A morte Mas aí você está correndo risco de morrer ou é a sua vida que está em risco? Risco, tá. Aí já mudou o contexto. Existem as duas formas. E eu ouço profissionais da área médica falando dos dois jeitos. Isso acontece muito. Mas a gente sabe que o risco é esse, que a pessoa corre o risco de morrer. Quando falou risco de morte ou risco de vida, é que a pessoa corre o risco de morrer. Tá arriscada, né? Ou como tem caso assim, né, Valmiro? O amigo do Valmiro foi dormir e acordou morto. Ah, sim. Esse já teve muito, já teve jornal que falou, a pessoa dormiu, acordou morta. Acordou morto. Eu quero morrer assim, acordar, tô morta. Não, mas não acorda, né? Você tá morto. Acordo no céu! Aqui foi o que eu quis dizer, né? Eu espero que sim. O português é complicado mesmo. A flor do laço. Então, realmente, a língua portuguesa não é simples. E agora vamos falar um pouquinho da forma escrita, né? Porque nós falamos bastante do falado. Vocês não se preocupam, aliás, não se preocupam, não tem muito hábito da escrita, mas tem que elaborar contrato, proposta, a troca de e-mails, tanto dentro do escritório quanto com clientes. Então, de repente, elaborar uma pauta, uma ata. Então, existe sim a escrita na vida, no cotidiano de vocês. E você fala assim, mas o que faz uma pessoa escrever bem? Bom, leitura. Você precisa ter domínio da língua. Né? Então, um vasto conhecimento gramatical, um vocabulário rico, saber pontuação. Como que eu consigo isso? Por meio da leitura. Através da leitura, cria em mim uma intuição linguística. Aquilo começa a aparecer naturalmente, começa a ser óbvio. O meu texto precisa ser escrito com coesão e com coerência. O que é isso, Grazi? Se eu falar para vocês, aquele menino não gosta de futebol, por isso ele convida seus amigos todos os finais de semana para jogar, existe a coesão. A coesão está ligada ao quê? A estrutura da frase. Eu usei a ordem certa, sujeito, verbo, predicado. Eu usei um link, né, uma palavra conectora. Mas o que está estranho aí? Ele está incoerente. Eu estou falando que ele não gosta de jogar futebol, mas convida todos os finais de semana seus amigos para jogarem. Então, isso é falta de coerência. A mesma coisa que eu falar, eu sou vegetariana, mas como churrasco todos os finais de semana. Coesão, mas incoerente. Então, precisa sempre verificar se o seu texto está coerente, se ele está fazendo sentido. Tem que ser um texto claro, objetivo. Não adianta ser prolixo, escrever muita coisa, seu leitor se perde. As pessoas estão cada vez mais optando por leituras rápidas. Então, um texto extremamente longo, vamos supor que você esteja solicitando documentação para o seu cliente. Aí você quer pegar, falar que aquela documentação é necessária para isso, e nós não temos aqui, e começa a falar, até solicitar. Quando o seu cliente estiver lendo, ele vai falar assim, o que ele queria? Porque ele falou tanta coisa que eu me perdi. Então, seja claro, deixa para a explicação
para um outro momento, ou se ele estiver interessado, que às vezes a pessoa fala, mas para que você quer tanta coisa? Aí você explica. Mas tenta colocar a sua solicitação de uma forma clara, de uma forma que seja, de repente, em tópicos, para facilitar ao máximo a leitura do seu interlocutor, do seu leitor, para ele não se perder e ele realmente entender. Se as pessoas já têm dificuldade de compreender o que você fala, ouvindo o seu tom de voz, verificando se você está com cara amarrada, né? Eu falo que eu posso até falar uma mentira, mas a minha cara não mente, a minha cara vai mostrar o que eu estou sentindo. Na escrita não existe isso, então você tem que tentar ser o mais claro possível. Qual que é o maior desafio disso tudo? As pessoas estão lendo cada vez menos. Quem não lê, não desenvolve senso crítico, não exercita análise, interpretação. Quem não sabe interpretar, como que vai pegar um regulamento? Poxa, nós vivemos num país que cria 586 normas por dia. Vocês precisam estar sempre atualizados e precisam entender para poder atender as necessidades do cliente. Se não souber interpretar, como que faz? Pois não, Rodrigo? Isso é um ponto que eu faço em sala de aula. Eu faço os alunos aprenderem uma síntese. Ou seja, teve uma norma esses dias, tinham 60 páginas, Graziele. Nossa. Eu falei, o trabalho de vocês é o seguinte, vocês vão ter que transformar essas 60 em uma. Mas não é por maldade. Difícil, mas não é por mal, mas tem que ser praticado. E eu falei, por quê? Às vezes você vai conversar com o seu cliente ou com o diretor, você acha que você vai ficar o dia inteiro ou você vai ler as 60 páginas na frente dele? Ou, por exemplo, para a Graziele, nós como contadores, explicar para a Graziele a norma. Acho que ela vai ter o dia inteiro. Não. Em uma página. Né? Para caber, às vezes, no e-mail, ou para você fazer a leitura. A síntese. O que é mais importante? E é engraçado que os alunos falam, professor, não dá. E muitos foram e conseguiram. De repente, na primeira tentativa são 3 páginas, depois 2, até que chega. Porque chega uma hora e fala assim, não, mas tudo é importante. Eu falo, não. Tem aquilo que é o creme de la creme. Tem que é mais importante. E é isso que é assim, você explicar sucintamente um assunto. Claro, eu quero mais detalhes. Tem anexo à norma completa, alguma coisa assim, sabe? Mas seja rápido, explique. Demonstre aquilo que é bem direto, né? Ou seja, porque a gente precisa ganhar tempo hoje em dia. A comunicação também hoje é muito mais rápida, né? Para as apresentações, conversar o tempo de alguém, né? Então, ou seja rápido, direto e objetivo. Creio que isso não seja fácil, né? Mas é prática, de novo, né? Então, eu sugiro sempre aos professores fazer. Exato. Aí a gente coloca no GPT e pede para fazer. Valmiro. Está cada vez mais comum. Só que tem que tomar cuidado com isso também, Valmiro. Porque você precisa ler depois se tudo que você queria está naquele texto, se não há erros. Porque às vezes acontece. Não, eles não erram. Erra sim. Eu já peguei informação errada. Eu peguei muito também, já. Então, muito erro mesmo. Você pode, de repente, facilita muito, com certeza. Então, eu não tenho tempo para elaborar um comunicado que eu quero enviar para os meus clientes. Coloca lá no chat. Tá, mas verifica, antes de disparar, verifica se está tudo certo. Principalmente a forma de perguntar. Para o GPT é importante a forma que você pergunta. Você precisa alimentar com o máximo de informação possível. Informação. Então, foi veiculado um estudo o ano passado, em Brasília, 7 em cada 10 brasileiros, isso da geração Z, que é de 1996 a 2010, só leem os títulos das notícias. Eles não se preocupam com o teor. Isso é resultado da gente querer estar sempre consumindo cada vez mais, de não querer perder tempo, parar para ler alguma coisa. Não, eu não posso dispor de 5 minutos de leitura. Então, vai ler 5 manchetes. Isso 7 em cada 10. Da geração X, a qual eu pertenço, que é de 64 a 83, a notícia já é um pouquinho diferente. 6 em cada 10 tem mais paciência para leitura. Vou
Que bom. Só que, da mesma forma que eles têm mais paciência para ler, eles não têm tanto discernimento de verificar se a fonte é confiável. Então, nós não sabemos o que essas pessoas estão consumindo. E aí, teve a Câmara Brasileira de Livros, também em novembro do ano passado, apontou que mais da metade dos brasileiros não leem sequer uma parte de um livro. Então, assim, não começa nem a ler e desiste. Apenas 27% dos brasileiros leem pelo menos um livro por ano. A gente está vendo que isso está diminuindo cada vez mais, é gritante. Então, nós não somos um país de leitores. Quem não lê não sabe argumentar, fica mais difícil de produzir um texto, por isso que nós temos maus escritores, porque nós temos maus leitores. Não desenvolve senso crítico, capacidade de interpretação, enfim. Isso é alarmante, é preocupante. E o que eu posso falar, assim, o nosso tempo já está mais curtinho, eu não vou explicar, mas posso só, de repente, dar alguns exemplos de erros comuns que devem ser evitados, Rodrigo? Claro, por favor. E uma coisa, você falou que o pessoal está lendo muito, né? O que a gente pode fazer para esses jovens lerem mais, né? Porque assim, eu tenho um hábito de livro impresso, eu gosto. Só que eu estudei em escola pública, eu não risco livro, não consigo, né? Porque a gente falava assim, ó, o livro vai para o próximo aluno no ano que vem. Então eu nunca risco um livro. Tem gente, eu tinha um colega impressão todo riscado. Eu falei, o que aconteceu aqui, cara? Você teve o seu filho riscar? Eu falei, não, que eu faço isso, eu escrevo, faço bolinha, anotação. Pô, mas me atrapalha a minha leitura. O comentário é seu, guarda para você. Sim. O que a gente faz para fomentar a leitura? O exemplo tem que vir de casa, né? Não adianta você reclamar que seu filho não lê se você também não lê. Então, já começa daí. Dar exemplo para os seus filhos. As escolas deveriam incentivar mais a leitura. Trabalhar, isso na minha opinião, trabalhar a leitura em sala de aula de uma forma diferente como é feito hoje. Então, isso requer, não é só a boa vontade de um professor, requer realmente uma mudança no sistema. As escolas são muito preocupadas com resultados, falando mais em escola particular. Não, eu quero formar aluno para passar em vestibular e ter uma média boa no Enem. Aí as leituras acabam sendo só aquelas que vão cair na FUVEST aquele ano. Normalmente são leituras maçantes para os alunos. Então, a escolha da leitura é feita errada. A criança, para ter prazer da leitura, para tomar gosto, precisa ler algo pertinente à idade dela, que ela vá sentir prazer com isso. Você não vai ver a escola falando para ler Percy Jackson, Harry Potter. Por quê? Deveria já começar daí, mudar a leitura. Mas não, vai colocar clássicos para crianças de 13, 14 anos, eles não têm maturidade para isso. E aí, o que acontece? Ontem mesmo eu tenho um aluno de 15 anos, e eu estava vendo aí os estudos, estava dando uma revisada, e eu perguntei para ele, você gosta de ler? Não. Você, se fosse escolher um gênero, não gosto de ler nada. E para a escola, você não lê? Para a escola você é obrigado? Ele, não lê. Eu falei, como que você faz a prova? Antes da prova, eu pergunto para os meus amigos, ou eu pego, coloco lá no Google pedindo um resumo, e faço a prova baseada naquele resumo que eu li. Então, as escolas não sabem trabalhar isso. Aí cabe realmente a isso vir de casa, de exemplo. E, infelizmente, isso está diminuindo até entre os pais. Porque o celular veio aí, a tecnologia veio aí com tudo, e acaba sendo muito mais atrativo você assistir a um vídeo no YouTube, no TikTok, ou, tô cansado, trabalhei o dia inteiro, quero um joguinho, vai lá jogar uma paciência. Teu filho vai vendo isso, ele vai repetir. Ele não vai querer
pegar um livro. Que tal, de repente, fazer um momento de leitura em casa? Todo mundo pegar um livro depois da janta, senta e depois conversar sobre aquilo, fazer roda de leitura. Seria mais interessante. Mas na escola a gente não tem esperança de que isso vai mudar, e em casa está cada vez mais difícil mesmo. Infelizmente. Infelizmente, né? O pessoal precisa ler mais. Leiam e escrevam, né? Eu sempre falo assim, você escrever a caneta. Eu ainda peço aos alunos escrever uma caneta, Sim. mas de propósito, entendeu? Para, de novo, incentivar. Vamos, escrever. Então, isso é um exercício muito importante para o aspecto cognitivo. O aluno aprende muito mais, retém muito mais informação se ele escrever do que se ele digitar. Os estudos já apontam isso. Mas o que eu queria chamar a atenção, que é algo muito comum, é o famoso copia e cola. Nós usamos esse recurso o tempo todo e é maravilhoso, né? Copia, cola, recorta. Só que você tem que tomar cuidado com o texto que você está usando. Então, vamos pensar num contrato e eu só preciso mudar, alimentar esse contrato. Não só o copia e cola, mas também de apagar e alimentar com outros dados. Ver se a concordância está adequada. Vamos supor que eu pegue um contrato que foi feito para o José e agora os dados que eu vou colocar são da Márcia. Eu não me atentei ao teor do contrato e coloquei lá Márcia, só que o resto eu deixei. Brasileiro, solteiro, nascido. E está tudo no masculino. A Márcia não vai ficar feliz quando ela vir o contrato dela. Você vai ter que refazer. Ou singular e plural. De repente, você está colocando informações de duas pessoas e todo o restante do texto está no singular. Atenção a essa questão da concordância. Valmiro. Valmiro está desligado o microfone. Eu sei, está tentando ligar o microfone, eu estou com duas telas e dificulta. Veja bem, minha formação mesmo foi mais. Eu não li pouco livro, na verdade. Eu gostava mais de ler histórias em quadrinhos. Da Disney, e aprendi muito Disney, da Ebal, não sei se vocês lembram, conheci o Ebal, é uma editora antiga, Super-Homem, da Maravilha, mas aquela de uma forma bem antiga, mas com a grafia mais de qualidade, não como a muitas da revista agora. Na época era uma revista de boa qualidade, você aprende ciência, aprendi muita coisa de ciência, então eu tive essa formação, e escrever de caneta eu não consigo mais hoje. As ideias não evoluem. Agora, quando eu pego no computador, começo a digitar, eu formo o texto, Olha só que interessante. Eu vou e volto. Eu estou lá no fim, volto no meio. Não, a tecnologia veio para nos ajudar, sem dúvida. Mas que para criança, nós já estamos velhos, mas para criança é importante a escrita. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado é com o uso do gerundismo. Isso aparece principalmente na linguagem falada. Mas aquele eu estarei encaminhando, estarei transferindo, parem com o gerundismo. Usa o futuro. Eu enviarei, eu vou transferir, não importa se você vai usar a forma do futuro simples ou composto, mas usa o futuro e não o gerúndio. A questão das crases, né, o acento grave. Não vai dar para eu explicar aqui o uso da crase, mas tenha em mente que a gente não vai usar a crase antes de uma palavra masculina e antes de verbo. Então, o bom dia a todos, esse A não tem crase. Certo? E se fosse a todas, também não teria, porque o A está no singular e o todas está no plural. Então, são coisinhas simples que já dá para dar uma ideia legal do que eu posso ou que eu não posso fazer. Regência já é mais complicado, que é qual a preposição adequada para usar para determinado verbo. Por exemplo, quem vai a algum lugar, não vai em. Então, eu tenho de dizer, eu vou ao banco, eu vou ao supermercado, eu vou à escola, e não eu vou na.
Isso também são cuidados que devem aparecer. Ortografia, normalmente o Word e o Outlook vão apontar o erro, mas acontece de você, às vezes, estar usando uma palavra que existe das duas formas, como o mas, por exemplo. Apesar de serem palavras diferentes, é algo que acontece bastante, a troca do mas e do mais. Novamente, quando nós falamos, muita gente coloca um i nesse mas. Então, vai falar assim, eu gosto de chocolate, mas eu tô de dieta. Falou mais. Tudo bem. Na fala, a gente permite isso, mas na escrita, não. Porque mais significa uma adição, uma soma ou intensidade. Eu gosto mais de chocolate do que de alface. Aí é mais. Agora, aquele mais do gosto de chocolate, mas estou de dieta, tem que ser sem esse i, porque ele é para trazer uma ideia contrária, mas é uma conjunção adversativa. Todo mundo lembra disso, né? Ela vai trazer uma ideia contrária, então não pode ter o i. E se você escrever isso, o corretor não vai mudar, porque a palavra tanto existe o mas quanto existe o mais. Esta e está, secretária, secretaria. Então tem que tomar cuidado, não confiar só no corretor, nós temos de ter a nossa leitura também. Os porquês. Por que que em português existem 4 porquês? Eu vi um meme outro dia que dizia assim, que todas as pessoas, a maioria das pessoas abrevia o porquê nas mensagens, coloca só PQ, porque elas não sabem qual porquê deveria ser usado. E faz todo sentido, porque as pessoas realmente se confundem com o porquê separado, o porquê junto, o porquê com acento circunflexo. Como que eu vou saber isso? Consulte. Está em dúvida? Coloca lá no Google mesmo, vai aparecer exemplos, vai dar para você consultar e entender. O que mais que pode acontecer de erro, assim, que são imperdoáveis? Fazem 10 anos que eu trabalho nessa empresa. Não fazem, é faz. Aqui eu tenho um verbo impessoal. Então, não, quando nós estamos falando assim de tempo, é faz. Faz muito frio em São Paulo. Faz 10 anos que eu trabalho nessa empresa. Há 10 pessoas na nossa reunião. Tem 10 pessoas. É que o tem, no plural, só muda a ortografia. Mas eu, quando terminar aqui, eu vou falar assim, nossa, tinha 30 pessoas na sala do Zoom. E não tinham. Que aqui é impessoal. Então, são coisas que precisam tomar cuidado tanto na fala quanto na escrita. Diferença entre eu e mim é para eu fazer. Isso muita gente ainda erra. Porque quem faz uma ação é o sujeito, é eu. Lembra quando nós conjugávamos os verbos na escola? Eu, tu, ele, nós, nós, eles? Só eles é que fazem a ação. Tanto é que você conjugava eu faço, tu fazes, eu fazia. Não, a gente não conjuga mim faz, mim fazia, não é verdade? Então não é para falar que não dá para eu fazer, não dá para, desculpa, não dá para mim fazer, não dá para mim participar. Não, não dá para eu. A questão do R eu já falei, né? Verbos abundantes. Verbos abundantes, o Rodrigo fez até uma cara aí de espanto agora. Não se lembra do que é um verbo abundante, Rodrigo? Tem verbos que o particípio existem duas formas. O verbo imprimir, por exemplo, o particípio tanto pode ser imprimido quanto impresso. E existe regra para isso. Eu não posso usar aleatoriamente. Pegado, bom, aí é pegado, chegado. Mas o imprimido e impresso, como que eu sei quando que eu uso? Depende do verbo que antecede. Então, o documento é impresso, está impresso, mas eu tinha imprimido, eu havia imprimido.
Depende se antes o verbo é ter e haver ou se ele é ser e estar. Estou falando rapidinho agora só para jogar dúvida em vocês, porque realmente não vai dar para dar uma aula sobre isso. O uso de essa ou esta no texto, os a com H, a sem H, a com acento, a sem acento, a com H no final ou com H antes, A e H é A, interjeição, ai que dia lindo. A com H no começo é do verbo haver. Há muitas praias no Nordeste. O A sem nada, purinho, é um artigo ou uma preposição. A menina gosta de sorvete. Deu merenda a todos os alunos. Aí é uma preposição. E o a com crase é quando a preposição se junta ao artigo. Não pude ir à escola. É o a da preposição a e o a do artigo de à escola. Juntou tudo. Para não ficar a, eu coloco o acento grave. É a mesma coisa se a palavra fosse masculina, seria ir ao banco. A gente não junta e fica ao. Quando for a gente junta e vai ficar o a com o acento grave, que é o acento ao contrário. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Resumindo, se você domina a linguagem, você se comunica, você se faz entender e só sucesso. Fantástico, muito bom, Graziele. Bom, deixa eu mostrar aqui, só um minuto, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O pessoal está agradecendo. Tem um comentário aqui do Nivaldo. Minha esposa às vezes não entende o que eu falo. Estamos casados há 45 anos. É coesão ou coerência? Não sei. A esposa não entender. Ali é complicado, hein? Deixa eu... É óbvio. Aí tem que conversar há bem. 25 anos, isso mesmo. Graziele, deixa eu primeiramente agradecer aqui, né, a sua participação em nosso grupo. Ficamos muito felizes com a sua presença. Aprendemos mais, né? E claramente contribuir, melhorar com o nosso vocabulário, nosso conhecimento. Espero que, né, ajude todos. Lembrando que essa palestra fica gravada. Pode assistir quantas vezes quiser, podem compartilhar. Quem está no YouTube, por favor, não esqueça de curtir, de compartilhar. Né? Importante aqui, Graziele, tem um certificado aqui para você que eu enviarei. Obrigada. Assim que terminarmos, tá? Muito obrigado mesmo. Em nome do nosso presidente Claudinei Tolon, agradecemos muito aqui a sua participação, ao meu colega Flávio aqui também, né, IBR. Ficamos muito felizes aqui. Aprendemos, né? E, claro, vamos levar mais a palavra. Agora que você aprendeu o caminho, né? Pode vir mais vezes. Né? Será sempre muito bem-vinda. Podemos marcar um encontro para dar a aula então, e assim, a comunicação estamos sempre melhorando, né? E assim, ainda mais que você também fala outro idioma, muitos colegas também têm dificuldade de aprender outro idioma, né? Ou seja, o inglês, seja o espanhol, então, e também ocorrem problemas no ruído, na comunicação, então também tem muito assunto, né? Não somente técnicas da questão de português, né? Que possa ali melhorar, né? A gente falou até de sotaque, mas não tem sotaque certo ou errado, né? Não, cada um tem o seu. Exatamente. Né? E pode dar um conflito ou outro, mas no final a gente se entende. Com certeza. Então, é isso. Se você tiver alguma palavra final, fique à vontade. Eu quero realmente só agradecer a oportunidade, agradecer ao presidente, você. Que bom que gostou de estar aqui conosco hoje. Sim, viu que voou, muito. Né? 1h30. Voou. Eu falei que eu falava bastante. Eu tô aqui para cortá-la, né? Porque senão nós vamos aqui a noite inteira também. Desculpa. Deixar nós dois aqui Prometo no que da bate-bola. próxima vez eu serei mais breve. Que é isso, mas foi assim tão leve, né? Tão gostoso, e isso é muito bom, né? Às vezes 1 minuto demora 1 hora, né? Às vezes não, né? 1 hora demora 1 minuto. Então, é verdade. Isso depende quando o papo é bom. É isso. Muito obrigado, pessoal. Presença de todos. Agradeço mais uma vez. Estaremos juntos daqui a 15 dias. Então venham, né? Semana que vem é feriado, Dia do Trabalhador. Né? Não vamos descansar. Eu, como contador em fechamento, tem bastante trabalho aí para nós. Tá certo? Obrigado. A Maria está pedindo a indicação de um livro. Mas livro para gramática, é isso, Maria? Se quiser ligar o microfone, pode ligar.
Acho que se ela quiser depois falar com você, Rodrigo, e você intermediar essa comunicação, eu passo para você depois a indicação de alguma coisa. Sem Pode problema. ser? Muito obrigado, claro. Igor, Então, tá bom. pode encerrar, meu amigo. Obrigado e boa semana para todos. E bom feriado. Obrigada, boa noite. Boa Obrigada noite. a Tchau, tchau. todos. Obrigado, Boa obrigado. noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.